Olá, olá, meu povo. Estamos testando aqui tudo. Olá, olá, meu povo. Boa noite. Estamos vendo aqui, testando os áudios, esperando o pessoal entrar. Muitas expectativas, viu? Muita gente já entrando. Vamos tomar uma aguinha ou um cafezinho. Então, muito bom estar aqui, viu? Estou muito feliz e honrada que vocês que estão entrando aí agora aceitaram, né? O convite de participar dessa live, de estar junto aqui comigo. E eu sei que uma hora passa muito, mas muito rápido mesmo, né? Então eu organizei, na verdade, né, alguns pontos que foram de maior relevância, assim, no sentido de números, né? Pessoas pedindo. Quando eu fiz a enquete, todo mundo que está entrando aí, olá, vamos entrando, vamos nos aconchegando. Enquanto você vai entrando aí, vai dizendo pra gente de que cidade você está conectado. E se for fora do Brasil, nos diga também o país que você está conectado. Um beijo, saudades, Manu. Muita gente bacana me acenando para mim, olá, olá. Então, gente, a gente fez uma enquete, né? Alguns dias atrás. E é bem interessante porque o resultado dessa enquete, olha aí o pessoal de Bauru, glória a Deus, Parnamirim, Campina Grande também, Everton, meu amigo, diretamente de Los Angeles, olha que chique, viu? Glória a Deus, obrigado por chegarem aqui, viu? Então, eu estava falando, né, que eu fiz uma enquete para saber qual, assim, a preferência de assunto, né? E a gente teve, assim, muitas respostas mesmo, assim, o pessoal interagiu muito, eu fiquei até surpresa com o número, né, de pessoas que tinham interesse e também interagiram, né, com a nossa enquete. E a gente teve, né, teve muita gente pedindo sobre oração, muita gente pedindo sobre o caráter de Deus, talvez até para trazer alguns esclarecimentos, né, durante esse período, né, de pandemia, né, se Deus está envolvido nisso, se Deus, né, está usando essa doença, como é que é. E, assim, eu até fiquei pensando, meu Deus, tantos assuntos que eu acho que uma live só não vai dar conta. Mas o que me chamou a atenção é que a resposta de muitas pessoas, né, eu vi muitas pessoas com muitas dúvidas a respeito do seu chamado, alguns com alguma curiosidade em saber das experiências ministeriais, né, que eu já tive aí humildemente nessa minha caminhada de 15 anos de ministério integral, e desses 15 anos, né, 13 anos viajando como ministra itinerante, e assim, a gente teve um resultado muito grande, né? Então, para você que está chegando, olá, vamos chegando, vamos nos acomodando, eu estou aqui explicando o resultado, né, da nossa enquete. Alguns queriam escatologia, que é um assunto também que eu gosto muito, né, de ensinar. Então, vamos avançando, né? Eu sei que talvez a gente vai precisar fazer uma outra live, né? Mas vamos começar com essa. Então, de acordo, né, com o anúncio que a gente fez, a gente vai tratar, né, tentar tratar de 4 assuntos hoje, né, e dentro desses assuntos que eu vou tratando, aí vocês vão fazendo perguntas, né, porque eu acho que vai ser uma coisa, eu quero que seja bem interativo, então eu quero que vocês participem me perguntando, né, então a gente, Lu, beijo, Lu tá dizendo, vamos fazer mais, né, pode fazer mais, amém, beijo, querida. Aí, voltando ao que eu estava dizendo, eu queria começar falando, né, porque a gente vai tentar abordar 4 assuntos hoje. Eu sei que é muita coisa para pouco tempo. Então, eu vou tentar ser bem breve, mas eu quero a sua interação, quero responder as suas perguntas aqui. Então, eu escolhi primeiramente, né, para
a gente falar, né? Tem pessoal entrando aí ainda, muita gente entrando. Você que está entrando agora, bem-vindos à nossa Conversa Franca. Hashtag Conversa Franca. Vai aí convidando pessoas, né, para essa live, usando a hashtag Conversa Franca. E eu quero que seja mesmo uma conversa franca, né? Nesse tempo que a gente vai estar tendo aqui de lives, né? Temos pessoas de Parnamirim, minha querida Parnamirim, Bauru, Patos, Olinda, Marcolândia, Jaboatão dos Guararapes, olha que bênção, Vitória da Conquista, minha Bahia, amo vocês, Arapiraca, Salvador, Petrolina, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, São Francisco, não é, desculpa, viu, Everton, não é Los Angeles, né, é São Francisco, Caruaru e Madrid, uau! Brasília, Aracaju, Brasília, São Luís, sejam muitos bem-vindos, meu povo, Portugal também, ou seja, as nações estão aqui nessa noite. Vamos lá, pessoal, porque o tempo não para. Olha só, eu queria começar abordando sobre como descobrir ou como ouvir o chamado de Deus para a sua vida, né? Eu percebi muitas pessoas com alguns questionamentos dentro dessa área. E por experiência própria, o que eu posso te dizer, duas peças fundamentais para você descobrir o seu chamado ou para que você ouça de Deus, né? A gente pode dizer assim, para que você ouça de Deus a respeito do seu chamado. Duas bases fundamentais que eu creio que anda lado a lado nesse seu descobrir a respeito do seu chamado. Eu queria tratar dessas duas bases aqui. Primeiro, intimidade com o Senhor, né? Sua vida de oração, sua comunhão com o Senhor. E a segunda base é serviço. Então, intimidade, que é você desenvolver a sua vida de oração para ouvir Deus, para ter comunhão com Ele, para desenvolver relacionamento com Ele. E serviço. E eu queria começar tratando a respeito do serviço. Assim como, você sabe, o apóstolo Paulo, ele fez várias vezes, né, a alusão do corpo de Cristo funcionando como um corpo humano. E da mesma forma, né, que uma mão, ela não pode se desenvolver, crescer e ter as suas faculdades, né? Se ela não estiver conectada com o resto do corpo, assim também nós no corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender que Deus nos conectou ao corpo de Cristo, que é a igreja local. Então, se uma mão ela é arrancada do corpo, essa mão ela não vai avançar, ela não vai prosperar, ela não vai aumentar, ela não vai se desenvolver. E assim também somos nós, né? Me lembrando lá de Efésios no capítulo 4, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala que foi Jesus mesmo que concedeu os dons, né? Ele fala uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que representa a liderança, né, do corpo de Cristo, que tem a função de, na verdade, trazer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? Mas é interessante porque mais tarde, lá no capítulo 11, começando no capítulo 11, Paulo fala assim, olha, com vistas, ou seja, com a finalidade, né, do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, Deus conecta você numa igreja local para que haja um desempenho do serviço. Então, você só pode descobrir a vontade de Deus, o chamado, para que você foi chamado, qual é a unção que opera na sua vida, servindo ao corpo de Cristo. Não existe nenhuma outra forma, querido. Eu vou te dizer, todos os líderes que você admira hoje, que você ouve, os ministros, pastores que você ouve, se você perguntar para cada um deles, ele vai dizer que começou servindo. Então a pessoa ela nasce de novo, ela não sabe para que Deus a chamou, ela não sabe qual é o propósito de Deus na vida dela, mas ela nasce dentro de um corpo,
o corpo de Cristo. E no momento que ela começa a servir os dons, a unção de Deus na vida dela, né, a condução da liderança, porque a liderança, ela tem um raio-x de Deus para a sua vida. Muitas vezes, né, o pastor vai te pedir para fazer coisas que você pensa, meu Deus, eu não tenho essa capacidade. Diga aí se alguém já teve essa experiência, né, de você estar conectada na igreja local e de repente o pastor faz uma reunião com você e diz, olha, eu quero que você assuma tal departamento, eu quero que você comece a servir em tal área. E você pensa naquele momento, meu Deus, nada a ver, o pastor não está sendo guiado. Diga aí para mim se isso já aconteceu com você. Diga aí, Cris. Cris acabou de entrar, tô vendo ela. Cris lá de pastor Humberto. Exato, olha aí Lu falando, foi assim que eu comecei a interpretar, é assim mesmo. Então o pastor, ele tem um raio-x de Deus, né, para ver potenciais que você não vê, que você nem sabe que tem. Então é por isso que você precisa estar conectado numa igreja local, porque é através de uma liderança ungida da parte de Deus que vai te conduzindo em passos que Ele precisa que você tome. E, né, todo mundo aqui que está me respondendo, né, se você já foi colocado num departamento que você não tinha ideia do que fazer e nem sabia que tinha habilidade para fazer, você pode perguntar para cada um deles aí, quando você foi para casa, falou, meu Deus, eu vou assumir esse departamento, e agora, meu Deus, essa responsabilidade está nas minhas mãos, como é que eu vou fazer? Você não foi correr para orar? E quando você orou, não veio, né, uma habilidade sobrenatural que nem você sabia que tinha. Então, é dessa forma, queridos, que nós começamos, não é, a experimentar, né, da revelação de Deus na nossa vida a respeito do nosso chamado. Então, estar conectado numa igreja local faz toda a diferença. E quando eu falar conectado numa igreja local, não é você bater cartão lá no domingo e pronto e desaparecer a semana toda, não. É de você se envolver, querido. Nós precisamos nos envolver no corpo de Cristo, sabe? E esse serviço aos santos, sabe? É uma coisa extraordinária, porque é servindo aos santos que você vai crescer em amor, andando em amor. É servindo aos santos que você vai desenvolver o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, né? O seu amor, a compaixão pela vida de pessoas. Você vai começar a externar o amor de Deus. Então, o serviço, querido, na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, é maravilhoso. E é lógico que eu não estou aqui colocando só dentro das quatro paredes de uma igreja, né? Você pode servir a Deus dentro de uma assistência social que a igreja presta, né? Se você tem uma veia mais evangelística, você vai estar saindo para evangelizar, entende? Então, esse seu serviço é de extrema importância para que Deus comece, então, a colocar você. Tem gente que fala comigo assim, mas Shirla, eu não sei exatamente qual é o meu chamado. Como é que eu posso começar a servir assim? Querido, sirva. Chegue lá para a liderança e fala, olha, é o seguinte, eu não sei de nada, eu só tô aqui para servir. É para fazer o quê? Para limpar, lustrar, púlpito, me dê aí, não é, um borrifador de álcool, me dê uma flanelinha que eu vou fazer isso. É para lavar banheiro, vamos lá. Entende, amados? Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei lavando banheiro de adolescente. Você tem noção o que é adolescente, banheiro sujo, né? Me perdoe aqui os adolescentes que estão, mas eu já fui adolescente, eu sei como é, sabe? E, olhe, sirva ao Senhor. Eu participei uma vez, né, de um momento onde um pastor, uma liderança, né, de uma pessoa muito séria, sentada numa reunião, ela falou, fulano, eu quero te apontar como líder dos jovens, né, da igreja na cidade tal, lá nos Estados Unidos isso. Você vai ter que mudar de cidade, mas a igreja vai providenciar todas essas coisas. Sabe o que eu ouvi da boca daquele ministro? Ele disse, não, eu não vou, porque Deus não me chamou para pastorear jovens. A sua liderança te chamando
né, e precisando da sua habilidade para servir no corpo de Cristo, e você dizer que não é chamado, isso é inadmissível, gente. Se o apóstolo Guto chegasse hoje para mim e falasse assim: Shirley, eu preciso que você fique atrás do computador, servindo ao ministério, eu iria, mas eu iria fazer, querido. Sabe por quê? Porque a liderança que está acima de você é boca de Deus para a tua vida, entende? Tem certas coisas que a liderança vai falar para você que não precisa você orar, buscar de Deus direção, não. Ei, tá falando, é Deus falando na minha vida. E sabe, isso é segurança para você, porque vai vir, sabe, crescimento, vai vir experiências que vão, sabe, forjar você, te preparar para o destino que Deus tem para a sua vida, amém? Então essa é a primeira parte, né, que eu queria falar sobre como descobrir o seu chamado, que é o primeiro fundamento, serviço. E a segunda coisa que eu falei é a intimidade, né, no sentido de oração, de servir a Deus orando e tendo e desenvolvendo relacionamento com Ele. Olha só o que diz Atos 13. A Bíblia fala, né, que eles estavam, né, em Antioquia, a igreja estava reunida, lá havia profetas e mestres, eu estou parafraseando aqui Atos 13, e a Bíblia fala que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Eles ouviram o que Deus queria, o Espírito Santo queria que eles fizessem. Quando? Quando eles estavam servindo e jejuando. Eles estavam orando, eles estavam em comunhão com o Senhor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que quando o Espírito Santo disse: separa-me esses dois homens para a obra que eu tenho para eles, a Bíblia diz assim, olha, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, ou seja, a liderança, reconhecendo que o Espírito Santo estava falando com aqueles dois homens, que era Paulo e Barnabé, ali ainda Saulo, né, porque ele teve o nome mudado, mas a gente sabe que é Paulo. A Bíblia fala, eles impondo as mãos, os despediram. E o próximo versículo diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A liderança orou e impôs as mãos, mas eles não estavam indo de uma forma natural, eles não estavam indo, né, ou sendo enviados porque homens falaram, eles estavam sendo enviados pelo Espírito Santo. E sabe como é que isso vai se dar? Pelo serviço que você faz e presta na sua igreja local, e a liderança vendo o agir de Deus na sua vida, a sua fidelidade, o seu caráter sendo desenvolvido dentro de uma igreja local, e também o seu momento, seu tempo de oração no Senhor. E sabe, eu tenho aqui inclusive alguns livros, não é, para indicar para você dentro desse contexto que a gente está vendo. Olha, esse livro aqui, ó, Planos, Propósitos e Práticas, esse livro é maravilhoso, do irmão Reagan, e a gente até tem ele no Verbo Shop, né, que você pode estar adquirindo ele. Esse livro é maravilhoso, abençoou demais a minha vida. Outro livro do irmão Reagan, dentro desse contexto também, esse aqui tá em inglês, viu, gente? Mas o Verbo Shop tem ele em português, né, o Rema Brasil Publicações, que é seguindo o plano. Eu não consegui achar em português, né? Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Esse livro é espetacular. E dentro desse serviço ao Senhor, a gente tem esse que é da Rema Brasil Publicações, que é da minha amiga Kate McVeigh. Ela é da igreja de onde eu pertenço, lá nos Estados Unidos, né? O pai espiritual dela também é o meu, Keith Butler, que é 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Você pode adquirir esses livros no Rema Brasil Publicações, no Verbo Shop, e você vai ser abençoado. E obviamente eu não podia, né, gente, deixar a arte da oração. Esse livro aqui, olha, sabe o que está dizendo aqui, ó? Um manual sobre como orar. Esse livro é maravilhoso. Então, foi dessa forma que eu descobri
a respeito do chamado de Deus na minha vida, servindo na igreja local e tendo intimidade com o Senhor. Eu me converti aos 15 anos de idade e foi em um momento de oração a sós que eu tive uma experiência poderosa e era como se Deus estivesse falando comigo aqui, ó, cara a cara. E foi nesse momento de oração, de intimidade com o Senhor, é que eu ouvi Deus falando na minha cara: eu te chamei para pregar nas nações. Então, eu acredito que essa é a forma que você pode, sabe, entender a respeito do plano. Você pode dizer: mas Sheila, eu tô já servindo há muito tempo, né, e não recebo nada. E aí? Quando Deus quer que você entenda, será que Deus está falando e eu não estou entendendo? Não se preocupe, eu costumo dizer que Deus, ele fala no nível que você entende, querido. Então continue servindo ao Senhor. E eu queria até perguntar agora se tem alguém, né, que quer fazer alguma pergunta dentro disso, né, para a gente passar para o próximo ponto, né? Alguém pediu aqui de novo para falar sobre o livro, né, de oração. Tem vários, né? Esse aqui é só um deles que eu, assim, super indico. É do irmão Reagan, é a arte da oração. É um manual de como orar. É maravilhoso. Você vai ser grandemente abençoado, né? Então, alguma pergunta dentro disso, dentro desse quesito? Ou tá todo mundo certo e podemos avançar? Pode seguir? Vocês podem fazer as perguntas. Pronto, vocês podem. Eu tenho uma assistente aqui, viu, minha gente? Hoje à noite eu tô toda chique, viu? Tô até com assessoria aqui. Vocês podem ir fazendo, né, as suas perguntas, que a minha assistente, né, vai estar pegando aí. E aí eu vou desenrolando aqui para poder não... como é que fala? Para poder não gastar tempo, né? Então você vai fazendo sua pergunta aí e a gente vai falando. Vamos falar então sobre o ministério itinerante, né? Então falamos agora sobre como descobrir ou ouvir de Deus a respeito do seu chamado. Vamos falar sobre o ministério itinerante. Olha só, eu tenho 15 anos de ministério integral. E desses 15 anos, eu sei que eu só estou começando, né? Eu falo isso com muita humildade mesmo. E desses 15 anos, né, de tempo integral, 13 anos no ministério itinerante, né? Inclusive, eu até queria falar para vocês que estão aqui nos assistindo, eu tenho uma página do blog no portal Verbo da Vida. E em 2013, parece, eu não lembro o ano agora, eu fiz uma série de dicas para ministros itinerantes. E lá tem assim uma porção de coisas que realmente vai ajudar você que tem algum interesse, né, dentro dessa área, que tem algum interesse, né, com relação a saber melhor sobre como isso tudo funciona. Então lá eu dou dicas variadas, né, desde documentação, vacina, visto, né, o que você, né, deveria evitar viajando, né, o que você deveria evitar comer no aeroporto, de tudo, até o momento de você pregar na igreja. Então lá tem dicas maravilhosas que vão te ajudar. Mas o que é o ministro itinerante? Então eu vou explicar. O ministro itinerante é alguém com chamado para um dos 5 dons, né, ministeriais, que ou ensina ou prega, que Deus usa para trazer fortalecimento para os irmãos na igreja local. Então, o papel do ministro itinerante, gente, é cooperar com uma obra que já está em andamento, né? Olha, eu costumo dizer isso, se depois que você sai da cidade, o pastor tem que consertar, né, os danos que você causou na igreja ou na vida dos membros dele, eu posso dizer com toda certeza, você não está fazendo um bom trabalho, né? O ministro itinerante, né, para ele ser um ministro eficaz, ele tem que entender que ele está ali para cooperar, né, com uma obra que já está em andamento, né? Eu me lembro, por exemplo, né, de Paulo lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 21, Paulo diz assim, Paulo não, né, o relato, né, da viagem de Paulo,
Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que era em Derbe, né? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E olha o que eles faziam: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, através de muitas tribulações, que nos importa entrar no reino de Deus. Então, as viagens de Paulo que ele fazia com os irmãos, com a companhia, né? Era para fortalecer os irmãos. E o nosso trabalho como ministros itinerantes, não é? É através do dom que Deus nos deu, não é? Sair de cidade em cidade, de igreja em igreja, onde Deus vai nos abrindo portas e abençoar, fortalecer a alma dos irmãos. Lá em Filemon, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, Paulo, ele está falando, não é, a respeito, né, do amor, né? Filemon, ele andava em amor. E sabe, gente, para ser ministro itinerante, você tem que andar em amor. Você chega numa cidade, né? Você está ali só por 4, 5 dias no máximo. Se você é professor do Rema, você vai ficar um pouquinho mais de tempo lá. Mas existem situações que você vai viver e você tem que saber: eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para andar em amor, para dar amor para esse povo. Não é por quê? Porque é uma obra que precisa do dom de Deus na sua vida. Então ele fala: olha, eu estou ciente do amor que você tem, da fé que você tem para com o Senhor, para com os irmãos. E olha só o que Paulo diz no finalzinho do versículo. Ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Eu já estive em cidades que eu preguei desde o dia que cheguei até o momento que eu saí, por 2 semanas inteiras. E, querido, deixa eu te dizer, você tem que andar em amor para fazer isso. Quando você chega e o pastor diz: olha, eu já fiz aí uma agenda e você não vai ter nenhum dia de descanso, você vai pregar todos os dias que já está marcado, porque tem muita gente querendo te ouvir, já marquei a sua agenda, e você anda em amor, dá um sorriso e parte para cima para envergonhar o diabo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Né? Lu tá dizendo aí, muito amor, né, Lu? Então, assim, os ministros itinerantes, não é? Tem que andar em amor em muitos aspectos, porque não é fácil, né? Assim como eu acredito, cada dom, cada chamado, né, tem os seus desafios, né? Eu sei que tem os desafios daqueles que são locais, que ficam e que nunca viajam, existem os seus desafios, mas também existem os desafios, né, dos ministros itinerantes. E sabe, tem gente que acha que a gente como é que fala? Viajante, né, turista. E mal sabem que nós realmente passamos por apertos, situações assim, diversas, né? Já fui esquecida no aeroporto, fora do Brasil, numa língua que não é a minha, entende? Então, assim, existem... E você tem que saber lidar com as suas emoções, tem que andar em amor, porque você tá ali para expressar o amor de Deus, né? E como é que fala? Fortalecer a fé dos irmãos. Então, são muitas aventuras. Eu posso te dizer, como ministra, né, itinerante, muitas aventuras. Mas sabe de uma coisa? Paulo, ele se sentia confortado, né? A vida, né, do ministro itinerante tem que trazer esse conforto para o pastor, né? Tem que trazer essa alegria. E eu gosto de falar assim: se você sai de uma cidade, mas não deixa saudade, tem alguma coisa errada. Então, o seu trabalho é de estar ali para fortalecer os irmãos, não é para trazer a palavra para eles e para deixar saudade, gostinho de quero mais, entende? E assim, existem algumas coisas, né, que como ministro itinerante,
nós não deveríamos fazer, né? Por exemplo, a gente precisa, né, estudar um pouquinho sobre os costumes locais, sobre as boas maneiras, não é? A cultura da cidade. Eu sei que a gente, né, muitos que viajam aqui pelo Brasil mesmo, eu sei que vocês estão dentro de um contexto que é Brasil, mas sabe que cada cidade tem a sua cultura. Eu até diria que cada família tem a sua cultura, né? Tem família que acorda cedo, tem família que acorda mais tarde, tem família, né, que vai dormir bem tarde, tem família que dorme mais cedo. Ou seja, você tem que estar, não é assim, sensível para se adaptar. O ministro itinerante é aquele que se adapta, não é, com aquilo que está acontecendo. A gente tem aqui as primeiras perguntas, né, que vão surgindo e eu vou respondendo, né, por causa do tempo mesmo. Luciana Bandeira disse: gostaria de saber se o ministro itinerante é pastoreado, se congrega em uma determinada igreja. Com certeza, minha irmã. Um ministro itinerante que não tem sobre ele uma liderança, onde ele presta contas para essa liderança, onde pessoas idôneas tenham uma voz na vida dele para chamá-lo, para corrigi-lo, para instruí-lo. Esse ministro itinerante é uma bomba relógio. Ele vai explodir em algum momento. Você entende? Então, todo ministro, e eu não digo isso, querido, só dentro da itinerância, não, né? Até mesmo dentro dos 5 dons ministeriais, os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, todos eles precisam ter uma liderança sobre eles. Deixa eu te dizer algo. O pastor Bud, que veio dos Estados Unidos e construiu essa obra maravilhosa que nós fazemos parte, né, que é o Verbo da Vida, ele sentava, né, como aquele que veio instituir a igreja aqui no Brasil. Mas sabe que ele sentava e ele ouvia, né, o pastor João Roberto, ouvia os ministros da igreja local, e ele dizia: minha igreja é a sede do Verbo da Vida. Ele disse: o meu pastor é pastor João Roberto. Então é segurança, né? Karene Martins aí tá dizendo: ter cobertura é segurança. E é mesmo, é bíblico você ter cobertura espiritual. Então sim, é de extrema importância. O ministro itinerante, ele precisa ser pastoreado. E deixa eu só te dizer, já que você está dentro disso, da importância do ministro estar ligado diretamente a uma liderança. Lá em Atos, no capítulo 15, versículo 24, quem escreveu Atos, que foi Lucas, né, falando das viagens, olha só o que ele diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então veja bem, havia irmãos que estavam saindo de dentro dessa companhia de Paulo, dos apóstolos, mas eles saíram sem nenhuma autorização. E isso é um perigo. É por isso que eu falei, você precisa estar conectado a uma igreja local, porque você vai estar conectado a uma liderança. Então essa liderança, ela vai, não é, acompanhando os passos que Deus vai, né, abrindo para a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, uma revelação grande. Olha, nem Jesus se enviou, nem Jesus, e ele é o pão que desceu do céu. Para Jesus ter vindo à terra com uma missão, queridos, ele foi enviado por Deus. Então veja bem, se Jesus, né, precisou ser enviado, né, e você sabe, Jesus, ele disse várias vezes, ele falou: olha, eu fui, o Pai me enviou, ele disse. E lá em João 14, 28, ele diz assim: olha, o Pai é maior que eu. Então se Jesus precisou ser enviado, eu e você precisamos. Ninguém se envia a si mesmo. Nós somos enviados por uma liderança, por pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, idôneos, não é? E assim você cresce, e assim você é instruído na palavra como ministro, porque ministro precisa se alimentar da palavra também. Amém? Então, muito bem. A próxima pergunta, Cida Claudino. Meu Deus, que honra, Cida! Você aqui na nossa live.
Um beijo, viu? Amo você. É uma mulher de Deus, ensina divinamente. Cida é um sucesso. Ela tá perguntando, gostaria que falasse um pouco sobre as responsabilidades do ministro com sua igreja local. Eu acho que eu acabei respondendo um pouco disso, mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho disso. Veja bem, no momento que eu falo que você, como ministro itinerante, precisa estar conectado a uma igreja local, significa que lá na igreja local você vai estar servindo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu viajo muito, e olha gente, eu viajo muito mesmo, muito. E não só dentro do Brasil, mas também fora, né, do Brasil. E nos lugares que eu vou, Canadá, Estados Unidos, África, né, na Europa, Inglaterra, os lugares que eu vou ministrar, eu sou recebida como a ministra. Então, quando eu chego, né, vai ter alguém para pegar minha Bíblia. Quando eu chego, vai ter alguém para cuidar de mim, para me levar onde eu quero, né, e etc. Mas veja bem, eu recebo essa atenção porque naquele momento eu sou ministra itinerante. Eu tô ali para ser a voz de Deus para aquele povo naquele tempo. Mas sabe quando eu chego em Campina Grande, que não tem ninguém para ir me buscar, senão, né, alguns amigos, né, que já me buscaram no aeroporto, né, e Magliana, que é minha grande amiga, irmã do coração, né, eu quero honrar a vida dela aqui. Muitas vezes, né, ela faz aí malabarismos, né, com os horários de faculdade dela para ir me buscar, né, no aeroporto. Por quê? Porque eu tô em casa. Quando eu chego na minha igreja, não tem lá nenhum holofote dizendo, ó, Shirla Lacerda chegou, que bênção. Não, eu sou só mais uma na multidão, só mais uma compondo, né, aquele corpo, né, que é maravilhoso, que é a minha igreja, a minha sede, entende? Então, você tem que saber lidar, querido, que você pode ter, sim, e vai ser, né, entre aspas aqui, o centro das atenções. Eu não quero que você pegue isso de um coração errado, né, onde você vai ministrar, mas se você está na sua igreja local, você não vai ter a mesma atenção e nem deveria ter. Na igreja local, você é aquele que está ali para servir, para ouvir a liderança. E deixa eu te dizer, pode ser que pessoas levam a minha Bíblia quando eu estou ministrando fora do país, né, viajando e tal, mas na sede em Campina Grande eu tô lá dentro da sala de ministros servindo. Eu sou aquela que pega a Bíblia de quem precisar pegar, que ajuda, né, os ministros a se locomoverem do culto para a sala de ministros e vice-versa, que vai buscar no aeroporto, né, que está disponível para servir da maneira que eles me querem servindo, entende? Então, é importante, né, você como ministro itinerante servir. E deixa eu te dizer, eu comecei, todo dom ministerial vai começar servindo no Ministério de Socorros. Todos eles, não existe nenhum que vai começar servindo como pastor já, de uma grande igreja, começando servindo já como apóstolo. Todos vão começar servindo através, né, do Ministério de Socorros. E isso precisa ficar bem claro, que esse é o seu caminho para descobrir o plano de Deus para a sua vida e para avançar, né, com o plano de Deus para a sua vida, né? Também do Verbo Parnamirim, tá bombando aqui, hein, Parnamirim? Perguntaram, Shirla, tem pessoas que querem já começar atuando no chamado sem querer servir na igreja. Como lidar com essa situação? Você não pode, querido, não pode avançar com o chamado de Deus na sua vida se você não servir. Olha o que Jesus disse. Aquele que quer ser maior entre vós, que seja o servo, que seja o primeiro a servir. Entende? E deixa eu te dizer, algumas pessoas acham que ser ministro é ter glamour, né? Tem algo glamouroso nessa palavra ministro. Mas deixa eu te dizer, a definição da palavra ministro, a definição da palavra ministro é escravo, é servo, entende? É a pessoa que não tem vontade própria, é a pessoa que não tem área ou departamento
privilegiado, ou de preferência, ou de estimação. É uma pessoa que é um servo, uma serva, que ela está lá não para fazer a própria vontade dela, mas para fazer a vontade de Deus, entende? Jesus disse, olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nem Jesus, minha gente, fez o que quis. Você tá entendendo? Vizinha Ellen, um beijo. Nem Jesus, Carol também aí, Araújo. Pessoal, nem Jesus fazia o que queria. Ele estava sempre se submetendo à vontade do Pai. Então, para você crescer como ministro itinerante, você tem que começar servindo. Não existe glamour em ser ministro. Pelo menos não deveria ser, a fascinação das riquezas não deveria ser esse centro no seu coração, mas de servir, querido, com amor, servir sem pessoas verem, servir com pessoas vendo, não importa, o seu coração é de servir a Deus, e quanto mais você serve a Ele, mais Deus vai te promover. Deixa eu te dizer, quando eu fui enviada da Inglaterra, da minha igreja conectada, que é dos Estados Unidos, mas eu era da igreja, né, da congregação da Inglaterra, eu servia, né, fazendo várias coisas naturais. E sabe que eu ficaria bem até hoje se eu estivesse lá servindo nessas coisas naturais. Eu sabia que tinha um chamado de Deus na minha vida? Sabia. Mas eu estava tão satisfeita dentro daquilo que eu senti uma honra enorme de poder servir a Deus servindo aos meus irmãos. E não tem como você servir a Deus sem servir os irmãos. Tem gente que é chamado por ministério, mas não gosta de gente. Tá no lugar errado. Ministério é lidar com pessoas. Ministério é lidar com gente. E é povo de Deus. E você precisa definitivamente amar as pessoas e amar servir. Amém? Armando Tobias pergunta, como adaptar as visões ministeriais, mesmo quando chegamos em lugares que a forma de entendimento é diferente? Armando, procure pontos, né, de concordância na doutrina. A gente crê de uma forma diferente, existem várias igrejas com várias denominações, com, vamos dizer assim, ramificações diferentes, mas encontre uma parte, uma área, né, que você vai poder ser uma bênção para a vida daquela pessoa, trazer iluminação para a vida daquela igreja, e que não esteja, né, de frente, sabe, confrontando. Deixa eu dizer uma coisa aqui, gente. O ministro itinerante, ele não é um apóstolo. Tem gente confundindo isso. O que é um apóstolo? É um dom de Deus que tem a autoridade de chegar corrigindo a obra que fundou. Você entende? Pastor Bud, quando ele chegava nas obras que ele, né, nas igrejas que ele fundou, querido, ele tinha total autoridade para trazer correção, porque afinal de contas, ele é o apóstolo, né? A unção de Deus está com ele, você entende? O apóstolo Guto, da mesma forma, ele tem uma unção específica da parte de Deus, não é? Para trazer correção para a liderança, né, para coisas que ele vê que não estão funcionando, mas esse não é o seu papel. O ministro itinerante não é um apóstolo. Ele não vai lá para corrigir, entende o que eu quero dizer? Para confrontar o erro de doutrinário, o erro de pessoas. Se Deus está te abrindo portas em denominações diferentes, que tal manter essas portas abertas? Sabe? Se você chegar lá, não é? Já confrontando a doutrina, querido, você não vai ter voz para o povo. E a vontade de Deus, quando inspirou aquele pastor para te convidar, é que o dom que está na sua vida alcance essa pessoa, essa igreja, entende? Mas, Shirla, é difícil demais ver igrejas em erro. Então, sabe o que é melhor fazer? Não aceite convites. Simples assim. Eu já, como é que fala? Eu já recusei convites porque não tinha pontos em que eu poderia concordar. E como ministro itinerante, você pergunta, olha, existe algum direcionamento que você gostaria que eu tomasse? Gente,
O ministro itinerante é para colaborar com o pastor local. Não é para você lá estar competindo forças, medindo ou competindo o coração do povo com ele. Você não é um Absalão. A Bíblia fala que Absalão sentava na porta da cidade, não é? E roubava o coração do povo. Dizia: ei, qual é a tua queixa? Aí o povo dizia. Aí Absalão dizia: eita, rapaz, olha, se eu fosse rei, olha, que eu teria cuidado aí do seu problema. Se eu fosse rei, eu resolvia isso aí certinho pra você. Ei, esse não é o seu papel. O seu papel é de trazer paz, de apaziguar os ânimos, não é? Porque vão chegar pessoas para você e vão dizer: Shirla, eu já recebi isso. Shirla, meu Deus, a unção de Deus na tua vida é maravilhosa. Shirla, eu me identifico com a sua unção. Shirla, se o meu pastor fosse assim. E querida, a minha cabeça, eu tenho juízo, entendeu? Juízo. O que eu vou fazer? Receber esses elogios e começar, não é, a me vangloriar? Não, ei, vamos lá, vamos para a razão. Peraí, o seu pastor é uma pessoa ungida para a tua vida. Eu tô aqui só por 2 dias, meu amigo. Quando eu sair da cidade, não me ligue não para vir fazer funeral, né? Para vir, sabe, resolver casamento aí para tu. Eu não vou. E sabe que diz, o ministro itinerante, ele não tem a unção pastoral sobre a vida dele. Entende? Quem tem unção para lidar com BO, sabe o que é BO? Boletim de ocorrência. Quem tem unção para lidar com BO de membro de igreja é o pastor. Então o que é que você faz? Você vai reportar sempre, não é, aquela pessoa para a liderança dela. Eu não estou dizendo que você não pode dar uma palavra, que você não pode levá-la para as escrituras, mas não entre em aconselhamento, onde depois que você sai da cidade, você ainda fica pastoreando aquela pessoa de longe. Isso é antiético, isso é inaceitável como ministro. Outra coisa, se você desenvolve relacionamento, amizades com membros da igreja, eu sei de algumas pessoas que desenvolveram amizades com membros da igreja, depois volta para aquela cidade sem o pastor saber e começa a desfrutar de tudo que aquele membro, né, começa a prover para a vida do ministro. É errado, queridos, isso é falta de ética, falta de integridade. Quando o pastor te convidou, ele deu para você o púlpito dele. Entende? Ele deu acesso a você para a vida das pessoas. Você sabe o trabalho que é, querido, de um pastor, de uma esposa de pastor numa igreja local, de arrebanhar aquelas pessoas, de alimentá-las, de deixá-las ali nutridas. E você, ministro itinerante, tem a melhor parte. Qual é? Já está tudo montado. Você chega lá, prega a palavra e vai-se embora. Olha que coisa boa. Eu costumo dizer, Deus me deixou a melhor parte. E eu oro muito pelos pastores locais, não é? Eu oro muito, né, pelas esposas de pastor, porque eles é que pegam mesmo no pesado. Aí imagina, eu tenho acesso à vida de alguém porque foi o pastor que me convidou para lá e agora eu começo a desenvolver um relacionamento à parte, onde o pastor não sabe dessa amizade, onde esse membro agora que tem algumas desavenças com o pastor, deixa de dizimar na igreja dele e começa a me mandar dízimo. Ei, é errado. Seria mais fácil você pegar uma arma e atirar no pé. Teria mais chance para você, querido, do que você fazer essas coisas que não tem ética, que não tem integridade. Então, muito cuidado com isso, porque é necessário, né, respondendo a pergunta aí de Armando, mas ao mesmo tempo já, sabe, integridade é tudo, queridos. Eu me lembro, eu estava nos Estados Unidos numa turnê de quase 4 meses. O meu pastor me levou para lá e ele fez uma agenda com todas as igrejas que ele tem, mais de 200 igrejas que ele tem, e em 4 meses eu cobri muitas igrejas, não é? Viajando semanalmente para pregar dentro dos Estados Unidos, né, em igrejas americanas, e no final ele sentou comigo, né, já faltando 1 semana e pouco para eu vir embora. Ele sentou comigo e ele disse: olha, foi o meu pastor, o bispo Keith Butler, meu pai espiritual, e ele disse:
As igrejas estão muito felizes, né, com o trabalho que você tem feito, e eu quero que você pregue na minha igreja. Quando eu fui, eu primeiro preguei na igreja dele, que é uma igreja grande, né, aproximadamente, eu acho que tem mais de 8 mil ou 10 mil assentos, né, no templo. É bem grande, é uma igreja que, né, de estrutura e tudo. E eu preguei na igreja primeiro para depois começar a ir para nas outras cidades, né, desculpa. E ele falou, eu quero que você pregue de novo no domingo tal. Era, assim, 2 semanas depois que eu já teria voltado, né? E ele falou, veja sua agenda, porque eu quero que você faça o culto pra mim. Vai ser um culto especial, blá, blá, blá. E aí, quando eu olho, abro minha agenda, quando eu olho, eu tinha um evento em Esperança. Pastor Marcos Jatobá e Tatiana. Aqui, Esperança aqui, né? Pertinho de Campina Grande. E Esperança tinha mais ou menos, na época, 200 membros. Eu nem sei se tinha isso tudo. Então, amados, para uma igreja de quase 10 mil membros e um compromisso que eu já tinha marcado em Esperança com 200 membros, talvez alguns deles, né, iriam dizer, ei, vamos cancelar a Esperança e vamos pregar para 10 mil. Mas eu fui ensinada melhor que isso. Então, integridade é tudo. Você precisa manter a sua integridade. Você não prega para ganhos materiais. Você não manipula o povo para te ofertar. Você não manipula o povo para te convidar. Não peça convites. Não chegue e diga, ei, me convida aí, né? Arruma aí um culto para eu pregar, querido. Deus abre portas. Sabe o que você faz? Se precisar de completar a sua agenda, vá pro joelho. E Deus vai abrir portas para você. Amém? Eu queria saudar aqui a minha família maravilhosa, minha sobrinha Andressa, Jojo, a minha mãe, tá me assistindo nesse momento. Um beijo, amo vocês. E tô com saudades, viu? Muito bem, outra pergunta. Como eu sei que tenho o chamado itinerante? Servindo na igreja local, a chamada de Deus vai arder na sua vida. E como eu falei, não se preocupe. Tem gente que fala, mas se Deus estiver falando e eu não estiver entendendo, como é que é isso? Não se preocupe, Deus ele fala no nível que você vai entender. Então fique tranquilo a respeito disso, que, né, se existe, né, o chamado itinerante para você, isso vai arder no seu coração. Deus vai começar a sinalizar para você, nem se preocupe. Jarla Santos. O que pode sufocar o meu chamado? Várias coisas, né? Falta de comunhão com o Senhor, falta de amor, carnalidade, né? Falta de oração. Então, os inimigos, né? A carnalidade, os inimigos do seu crescimento espiritual vão ser esses inimigos que vão sufocar também o seu chamado. E, gente, dentro desse contexto, né, de ministério itinerante, eu queria falar um pouquinho sobre as experiências transculturais. Eu tenho 8 minutos só. Misericórdia. Deixa eu falar rapidinho, experiências transculturais. Olha, mesmo você indo apenas por alguns dias para uma outra nação, ou até mesmo outras, né, cidade, que se for dentro do Brasil, é importante, gente, olha, considerar a cultura local, né? Aprender, por exemplo, sobre gestos básicos, do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Porque um gesto, por mais simples que seja, num país, em outro, é um palavrão, né? E você não quer escandalizar pessoas. Então, essas dicas são importantes. Você sabia que você levantar o dedo assim, ó, você pode falar, ó, é 2. Mas sabe que na Inglaterra isso aqui é palavrão? Isso aqui é um dedo obsceno na Inglaterra. Então é importante você considerar a cultura local, você aprender o idioma, ou pelo menos, né, já que você não vai morar, aprenda pelo menos algumas frases. Por exemplo, eu lembro quando eu estava no Japão, olha o pessoal pedindo live 2, né? Eu lembro quando eu estava no Japão, eu não sei falar japonês, nunca falei, mas eu queria falar algumas frases, pelo menos. Então, eu falava antes da pregação, eu falava boa noite, né?
bem-vindos, coisas desse tipo, que para mim era um esforço tremendo, mas quando eles viam que eu estava me esforçando para falar a língua deles, sabe, isso já quebrava o gelo, entende? Isso já tinha uma aceitação. Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu estava na África, né, em Angola, e assim, eu aprendi, eu procurei algumas coisas, né? E eu aprendi que quando você cumprimenta uma pessoa mais velha que você, e a África tem muito desse respeito e honra, né? Principalmente pelos mais velhos, eu aprendi que quando você cumprimenta alguém mais velho, você, quando dá a mão, você aperta assim, ó. Você pega a sua mão assim e cumprimenta, né? O mais velho. O que isso significa? E você se inclina um pouco. Significa que você está honrando aquela pessoa, que você está, sabe, dando honra para ela. E quando eu fiz isso em Angola, era uma atitude que partia de mim, mas eles, né, não esperavam aquilo, né? Então, sabe, existem essas coisas que você pode estar fazendo, né? Estudar sobre o povo, onde você vai visitar. Estudar o momento político também, se você está fora do Brasil, vai viajar para fora do Brasil. Eu me lembro, quando eu fui convidada para ir para o Quênia, eu ficaria lá uma semana e era dentro de um período de eleições. E eleições na África não é aconselhável você viajar para lá. Por quê? Porque surgem sequestros relâmpagos, contra estrangeiros, né? É um clima de muita violência, mas eu tinha uma palavra, Deus disse vá, independente. Então, mesmo sendo um ano de eleições, eu fui e deu certo, porque eu tinha a direção de Deus para fazer, amém? Vamos tocar um pouquinho, eu tenho 5 minutos, vamos falar sobre 3 minutos. Ok. Minha assistente aqui está dizendo que é melhor eu não entrar na mulher no ministério, porque não vai dar tempo, gente. Então, assim, eu queria agradecer aí o pessoal. Henrique, olha só, meu irmão. Glória a Deus. Então, pessoal que veio, Vânia e pastor Raimundo, pastor Jaelson e Cida assistindo. Que honra, viu, minha gente? Muito obrigada. Tô super feliz aí pela participação de vocês. Nós tivemos, né, além das cidades que nós já falamos, né, tivemos pessoas acessando, né, do Rio de Janeiro, São Francisco, Caruaru, minha querida Caruaru, Madrid, Brasília, São Luís, Portugal, Campo Grande, Vila Velha. Beijo para Vila Velha, Espírito Santo, amo vocês, viu? São Paulo e Aracaju. O pessoal tá mandando você terminar e começar outra. Glória a Deus. Sério? Vocês aguentam? Olha lá, hein? Se eu começar, é para vocês acompanharem, viu? Eu queria desde já agradecer. A gente faz, assistente, outra live? Só tá pedindo para terminar e recomeçar, mas aí tem a opção de fazer na próxima sexta. Vamos combinar. Quem quer na próxima? Vamos marcar para quinta-feira? Sexta eu acho que eu tenho já um compromisso. Que tal quinta-feira, parte 2, pra gente ter mais tempo pra desenrolar essa questão. Anota aí, veja aí, manda aí pra mim. O pessoal disse, Daniele disse, manda bala, vamos lá. A gente poderia marcar quinta-feira, eu vou divulgar melhor talvez, né? Pra todo mundo tá alinhado dentro do cronograma, mas a gente pode fazer uma próxima live, então, porque... E aí, olha só, o que você pode fazer? Entra no meu direct, pode ser aqui do Shirla Lacerda, Ministério Shirla Lacerda, ou do pessoal Shirla Lacerda, e manda, de repente, alguns questionamentos, coisas que eu não respondi, tá bom? Quinta-feira, 9 horas, Cris disse. Ok, depois de 9 horas, o pessoal tá mais propenso para as 9, né? 21 horas, então pode ser 21 horas, a gente avisa melhor. Queria agradecer, não sei quantos minutos eu tenho aí, assessora. 1 minuto, minha gente, já tá acabando. Eu queria agradecer demais pela sua participação aqui. Manda para mim perguntas, me fala o que você achou. Sobe a nossa hashtag Conversa Franca.
porque o intuito dessa live é realmente ter uma conversa franca com você e ajudar, né, naquilo que eu puder, claro. E Dani Martins, beijo. Cris, Tassi, linda, glória a Deus, tanta gente. Fernando Leal, meu brother. Quinta-feira tem culto, mas você vai ver a data. Isso, então tá, vamos fazer o seguinte, a gente vê a data melhor. Que as pessoas dizem, uma pessoa desse quinta-feira tem É mesmo, tem culto, só se for mais tarde, né? A gente pode fazer aí umas 11 horas da noite, hein? Quem é aí da noite, avisa. Quem é noturno aí pra gente poder ver? Beijo. Minha família, Dedê, Jojo, vovó, que é a minha mãe, né? Eu chamo ela de vovó. Todo mundo pergunta, é sua avó? Não, é minha mãe mesmo. Beijo, amo vocês. E obrigada pela minha assistente, Tezinha, linda, beijo. Minha assistente que tem me ajudado aqui com todas essas perguntas. Eu espero que tenha ajudado vocês, viu? Beijo, vamos encerrar. Amo vocês.